verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Essa palavra, irmãos, o Senhor me concedeu agora há pouco, à tarde, em casa. Acho que eram umas 4 horas da tarde. E eu já tinha sido avisado da oportunidade de ministrar esse culto já há alguns dias. E tinham dois pedaços de versículo que vinham à minha mente, ao meu coração, incessantemente. E eu sabia que ia ser mais ou menos por aí que Deus ia nos conduzir pela palavra. Então eu quero já contar para vocês. Eu estava esse meio de semana, acho que na terça-feira, para ser mais preciso, em Taubaté, conversando com um irmão que não está congregando conosco. Ele mudou de cidade, está congregando lá em Taubaté, numa outra igreja. E naquelas conversas de saudosismo, ele veio e falou assim: Thomas, você acredita? 7 anos depois que eu saí da sua célula, eu estava passando numa situação com os irmãos da igreja que eu congrego, e eu citei tal versículo, tal passagem, com a ilustração que você deu, e eu depois fiquei refletindo. Ele falou: puxa vida, na hora eu nem dei importância para isso, e ele veio a ser útil agora. Por que nós entramos nessa conversa? Nós estávamos conversando e eu disse para ele que eu tenho por hábito, em todo começo de ministração, dizer algo que eu aprendi com Deus. Aquilo que o Senhor há de falar conosco hoje, talvez sirva para você agora, para esse momento, na sua necessidade de hoje. Mas talvez não. Só que você não pode sair daqui como crente pá. Puxa, essa palavra serviu para o outro, lá para o meu irmão. Ah, se o fulano tivesse aqui para ouvir isso. Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Então ela serve para você. Guarda ela no tesouro do seu coração, lá no depósito do seu coração. No tempo oportuno, como diz o salmista, o Senhor vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, tenha certeza que essa palavra é para você. Tá bom? Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Eu trouxe o meu celular para eu ler o primeiro apanhado de versículo, porque eu queria numa versão que eu achei mais trazida para nós. Na versão viva, Bíblia Viva. Essa é a versão. Então eu queria ler com vocês 2 Timóteo 3. Talvez a leitura vai ficar um pouco diferente, mas tenha certeza que o contexto, o conteúdo é o mesmo. Ela é uma Bíblia numa linguagem mais facilitada para jovem, mas às vezes essa facilitada para jovem facilita para nós mais velhinhos também. Tá bom? Então, diz assim o texto: é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Uau! Eu gostei dela porque ela já fala do cristão que encaixa bem conosco. Algumas versões vai dizer assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão uns aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão
com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Trairão seus inimigos, serão irracionais, serão irados de ira, inchadas de orgulho, e preferirão se divertir a adorar a Deus. Irão à igreja, presta atenção nisso. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Uau! Vai ser difícil ser cristão. E olha, vai ter um monte que vai na igreja, mas vai passear na igreja. Não acredita em nada do que está sendo falado lá. Esse acreditar, ele não é só um acreditar de eu creio, mas é o eu creio e coloco em prática. Eu creio, logo pratico. Então ele está falando de um monte de pessoas que vai, nos últimos tempos, até frequentar a igreja. Mas é só frequentador de igreja. O íntimo ainda vai estar cheio dessas coisas que a gente acabou de ler. E não precisa levantar a mão, não. E eu nem vou perguntar se você conhece alguém com características parecidas assim. Mas eu queria que você pensasse, como é que anda você? Como é que anda o seu coração? E diante de cada uma dessas informações, pessoas, mais uma vez, amantes de si mesma e do dinheiro, orgulhosas, fanfarronas, zombam de Deus, desobedientes pais, ingratos, duros de coração, não se submetem aos outros, mentirosos, desordeiros, não se incomodam com a imoralidade, rudes, cruéis, que escarnecerão daqueles que procuram ser bons, traidoras, briguentas, inchadas de orgulho, preferirão se divertir a adorar a Deus. Alguma coisa dessa, alguma dessas observações feitas por Deus dos últimos dias, não precisa responder, pensa, faz parte da sua vida? Sabe, a preocupação é que isso é de um contexto social. Quando Deus fala dos últimos tempos, ou que virão tempos, e eu creio que esse é o tempo do cumprimento dessa palavra, tudo que está sendo dito aqui é prática comum na nossa sociedade. O problema é que nós vivemos nessa sociedade, nós estamos inseridos nessa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos trouxe à sua casa com a intenção de ministrar os nossos corações, para que essas coisas não sejam mais prática comum para nós. Não precisa levantar a mão. Você precisa mudar em algo ainda? Será que tem algo que precisa ser transformado na sua vida? Será que Deus, ao olhar para você, Ele vê que você ainda precisa de uma mudança no seu caráter, nas suas atitudes, no seu coração? Outra versão fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então parece até bonzinho, até veste com roupa de crente, mas de verdade não é. O comportamento não é. Então, ser cristão nesses dias não é fácil. Eu vi um pregador esses dias na internet e ele, numa entrevista, não era num culto, era numa entrevista, ele estava falando sobre a conversão de hoje, dos nossos dias, e quão diferente ela é de 20, 30, do outro século para trás. Como tem sido diferente as conversões. Porque quando o crente era minoria,
a gente era perseguido, ainda tinha reservas, a gente tinha resistência, a igreja, ela tinha resistência perante a sociedade. Mas hoje é até legal, é uma moda bacana ser crente. E com isso, o risco da gente não ter tanta resistência assim, da gente não precisar ser tão diferente assim no social. Esse é o mal dos nossos dias. Isso tem afligido muitos de nós, porque é exigido da parte de Deus para conosco uma mudança total de caráter, de conduta, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Filho. Porém, a exigência externa, ela já não nos força a essa direção. Porque você pode ser como você está. Porque o Senhor só quer o seu coração. Pensa comigo. De verdade. Nessa verdade, Deus quer o seu coração. Mas não como as pessoas falam aí fora. Se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo. Se a sua esposa tiver o seu coração, ela tem tudo de você. Se o seu marido tiver o seu coração, tem tudo de você. Se Deus tiver o seu coração, Ele vai ter tudo de você. Agora há pouco nós cantamos coisas maravilhosas, alfa, ômega, tudo para mim. Que seja verdade nas nossas vidas. E é por isso que Deus nos trouxe aqui. Ele nos trouxe aqui para falar conosco, não algo que vai pesar nas nossas vidas, mas Ele quer trazer à nossa memória coisa que dá esperança, para que a gente seja cada vez mais leve, mais solto, para poder voar, para poder ir às alturas. Você gostaria de botar a sua cabecinha no colo do papai? Você já imaginou na sua angústia, na sua dor, no seu momento de crise, de dificuldade, você conseguir botar a sua cabecinha no colo do papai e deixar Ele cuidar de você de verdade? Essa é a proposta dele para mim e para você. Esse é o chamado dele para mim e para você. A palavra diz que se a gente esperar em Deus, mas só para outra vida, meu irmão, que miserável que a gente é. Porque Deus, Ele tem para nós, aqueles que creem, comerão o melhor nessa terra. É para você experimentar o céu na terra, você acredita nisso? O desejo de Deus é esse. Até porque, lembra a palavra de Jesus? O reino dos céus está dentro de vós. Então você precisa experimentar o reino dos céus. O reino dos céus não vem com visível aparência. Não é a situação externa que vai mudar para você viver nas nuvens. É a situação interna que precisa mudar, para que você então possa voar as nuvens. Nessa introdução, nessa chamada de atenção, eu creio, da parte de Deus para nós, era para nos fazer refletir nessa situação de dias difíceis. E como é difícil ser crente hoje. Talvez, pela libertinagem que tem aí fora, alguns acham que é fácil, mas não é. É difícil ser crente nos padrões do céu. Eu queria ler com você, em Gênesis, alguns pequenos textos a respeito da vida de Abrão. Então eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 12. Gênesis 12, 1, ele vai falar do chamado de Abrão. Deus me deu dois homens para a gente compartilhar um pouco sobre suas vidas.
E por que eu achei interessante quando Deus começou a falar comigo a respeito da vida de Abrão? O contexto da vida de Abrão é o contexto da vida de alguns de nós, talvez a maioria de nós. Um contexto de um homem que não era nascido no meio de um povo que cultuava a Deus, do jeito que Deus gostaria, ou gosta, ou exige ser cultuado. Então, ele foi alcançado por Deus, chamado para sair daquele estilo de vida que ele tinha e começar a aprender uma nova caminhada. Eu creio que faz parte do contexto da vida de muitos de nós. Então, vamos lá, diz assim, ora, 12:1. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. De repente, Deus se apresenta então para Abrão e fala para ele, Abrão, você não me conhece, eu sou Deus, esse lugar que você está aí não é um bom lugar, chega mais, vem para cá, vamos mudar esse contexto em que você está vivendo, vamos sair do meio desse povo aí, da sua casa, da sua parentela, dos seus amigos, desse lugar de segurança onde você tem a sua vida e sabe como funciona. Eu quero te levar para um lugar de dependência, um lugar onde você não conhece ninguém, um lugar onde você não sabe nada, um lugar onde você vai ter a necessidade de buscar de mim, de aprender comigo, de depender de mim. Deus fez isso com alguns de nós. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele não nos tirou do meio da família que a gente tinha, né? Não foi esse o pedido de Deus para nós. Mas pensa bem, o dia que você aceitou Jesus, se você não é de um lar cristão, você teve que deixar provavelmente um contexto social que você estava inserido. Quem ia para o bar já não vai para o bar, quem ia para a festa já não vai para a festa, quem ia para alguns lugares já não vai mais para esses lugares, porque agora Deus chamou. E Deus começa, quando Ele nos chama já apresentando um banquete para nós. Você viu como Ele começou com Abrão? Ele falou, olha, vem, você vai ser abençoado, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te dar uma descendência gigante, e todo mundo que abençoar você vai ser abençoado, e você vai abençoar um monte de gente, e quem não abençoar você também vai se dar mal, o negócio vai ser feio para eles. Olha só, quanta promessa bacana para ouvir da parte de Deus. Já pensou se Deus falasse isso para você? O dia que você aceitou Jesus? Opa, vamos lá, caminha comigo, você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você esse lugar. Aonde você colocar a sua mão, eu vou prosperar. Só me obedece, caminha comigo, faz aquilo que eu estou te pedindo. Então tudo vai dar certo para você. Deus falou isso para você alguma vez? Não ouvi nem, eu ouvi um meio amém, lá no fundo. Mas Deus falou isso para você. E se você não sabe dessa verdade, eu quero dizer para você, Deus falou isso para você. Se você não tinha ouvido, se você não tinha entendido, Deus chamou você no primeiro dia que você entregou a sua vida para Ele, para ser abençoado, próspero e feliz. Amém? Ufa, vocês estão aí, ô louco, eu estava ficando assustado já. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos promete uma vida em abundância. Aqueles que creem comerão do melhor dessa terra. Deus não está falando que você vai ser rico, ou que todos nós seremos ricos. Não é essa a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que você tenha para emprestar e não para tomar emprestado. Uau! Olha que promessa bacana da parte de Deus, que não vai faltar o pão na sua mesa,
Que Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar das suas finanças, Deus vai cuidar dos seus filhos dos seus filhos, e assim por diante. Deus tem planos de nos abençoar. Você já ouviu isso da parte de Deus? Ah, aleluia, mais gente já ouviu essas coisas bacanas. Só que o que acontece é que você chega, você recebe esse convite de Deus para mudar o seu estilo de vida, e você começa a sua caminhada, e você se depara com problemas. Você se deparou com problemas no começo da sua caminhada? Você encontrou barreiras e dificuldade? Talvez ainda encontre, e se você não está encontrando, alguma coisa está errada, irmão. Crente que não encontra dificuldade, resistência, é porque não está fazendo a diferença. Talvez você esteja só sendo um passeador da igreja. Mas se você estiver buscando viver sério com Deus e fazer a diferença, a gente vai encontrar resistência, porque o mundo resiste a nós. Lembra como está escrito naquele texto que a gente leu? Vão zombar daqueles que procuram fazer o bem. Você está procurando fazer o bem aí fora? As pessoas vão zombar de você. E acontecia lutas na vida de Abrão. Então, eu achei bacana, e Deus queria trazer aos nossos corações essa verdade, de que Deus ele trazia de tempo em tempo, e de lutas em lutas de Abrão, Deus trazia para ele uma palavra de ânimo. Deus trazia ele a um lugar de intimidade, onde o Senhor falava com ele e o animava, o motivava, para que a fé dele não fosse abalada. Você já passou por um momento de fé abalada? Eu vi umas caras fazendo assim, outros fazendo assim. Irmãos, faz parte da vida de cada um de nós. Quando a gente passa por luta, e dependendo da luta que você está travando, dá a impressão que o mundo vai cair na sua cabeça, que você não tem para onde correr. A vida de Abrão era uma vida difícil. Imagina essa situação. Deus fala para ele: sai da sua casa, sai da sua parentela, sai desse lugar de segurança, vem para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. Mas ele levou, a gente brinca às vezes, que ele levou uma muleta. Ele levou Ló, o seu sobrinho. Mas Deus não tinha falado para ele levar o seu sobrinho Ló. E ele levou o seu sobrinho. E aconteceu no meio do percurso que o rebanho de Abrão e o rebanho de Ló era um rebanho próspero, grande, e começou a ter briga, confusão entre os pastores. Porque o pasto do meu, o pasto do seu, o meu come primeiro, o seu come primeiro. Eu fico imaginando aquele vulco-vulco, eles indo para uma terra que eles nem sabiam onde que era. Então, eles não sabiam quando ia comer, como ia comer, que pasto que ia ter, quando que ia ter de novo um pasto bacana. Imagina que confusão que era. E então começou uma briga. E nessa situação, então, a Bíblia fala que no 13, 14 é o que eu quero ler com vocês. No capítulo 13, é onde Abrão chega para Ló e fala: olha, vamos resolver essa situação dos pastores brigando, vamos fazer o seguinte, não dá para ficar junto. Então, escolhe para onde você quer ir. O Ló olhou para um lado, viu um campo verde, olhou para o outro lado, viu uma seca danada, ele falou assim: eu quero ir para lá. Abrão falou para ele: vai com Deus. Eu que estou falando, imagina. Ele falou assim: pode ir então. Abrão tinha a certeza, porque Deus tinha falado com ele, que aonde ele fosse, ele ia ser próspero. Ló foi para o lugar próspero visualmente, e Abrão foi para a terra da promessa, aonde Deus tinha enviado. Mas imagina, era o resquício de segurança familiar que ele tinha. E foi embora. Abrão já não era garotão, perdeu a segurança do seu sobrinho. Imagina como é que ficou esse homem. Que tristeza que tenha dado no coração dele. E ele precisou então no 14 de ânimo. E Deus chega para ele então e diz assim, 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele:
ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Uau! Olha só, imagina, ele estava meio cabisbaixo talvez com a situação de separação, com o primeiro problema que ele encontrou, e Deus se apresenta para ele de novo, lembra ele, ó, eu vou abençoar você. Mas ele não tinha nada palpável para entender a bênção, e de repente Deus fala para ele, ó, vamos começar a ter a fé estabelecida sobre algo, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Olha para lá, até onde seus olhos alcançam? Eu espero que ele ainda tivesse bom de vista, então ele olhou bem longe mesmo. Deus falou, olha para o outro lado, para o outro também, olha lá para trás, tudo que você está vendo vai ser seu e eu vou dar para a sua descendência. E eles vão ser grandes, hein? Vai ter gente, ó, que nem o pó da terra. Irmão, você já pensou no pó da terra? Uau! Imagina quantos grãozinhos. E Deus falou que ia ser assim. Imagina como é que ficou animado o coração daquele homem. E bola para frente. Recebeu ânimo, vamos tocar o barco. E aconteceu uma guerra. A guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Houve uma guerra de um monte de gente que se juntou lá para atacar um povo, para atacar o outro povo, e nessa brincadeira, Ló foi levado cativo. Ih, problema. Aí, chegou essa notícia até Abrão. Abrão ouviu então, olha, o seu sobrinho Ló, ele foi preso, foi levado cativo. Aquele homem se enche de coragem em Deus, e para resumir a história, ele vai enfrentar esses inimigos e consegue trazer de volta o seu sobrinho. Mas pensa comigo, irmão, ele entrou numa guerra. Ele entrou numa guerra que não era sua. Ele não tinha por que entrar nessa guerra. Ele trouxe o seu sobrinho, se separou do sobrinho, e o sobrinho foi preso. Olha quanto problema que ele arrumou para ele. Teve que entrar numa guerra. E vamos nós para o próximo capítulo. Capítulo 15. Ele foi, conseguiu, trouxe de volta, e aí então, a Bíblia diz aqui assim, na minha tem um subtítulo, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. 15:1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me há de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e aí, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Separa de Ló, Deus precisa vir trazer ânimo para ele. E vai numa peleja, e quando ele volta, com vitória, mas o coração dele estava entristecido ainda porque não tinha filho. E Deus injeta ânimo no coração dele de novo. Deus dá mais um gás para ele continuar. Você já precisou de gás no meio do caminho? Você já se sentiu fraco em algum momento? Parecendo que as forças não davam conta? Que as pernas já estavam arriando? Provavelmente era assim que ele estava se sentindo. Sabe o que Deus é especialista em fazer? Não por liturgia, mas porque Ele te ama. A
cada 7 dias, pelo menos, ele convida você para vir aqui. Pelo menos, porque ele convida muito mais. Mas ele te traz aqui num domingo para ouvir palavra de vida eterna, para injetar ânimo no seu coração. E se você for daquele assim que gosta de ficar animado mesmo, vem na quarta, e vem na terça, e vem nos módulos que tem para fazer, e vem. Irmão, tem coisa demais. Deus nos deu um monte de dinâmica na igreja. Se você só tem vindo a cada 7 dias, glória a Deus, aleluia, porque tem gente que não vem nem de 7 em 7. Mas eu quero dizer para você que se você é desse ministério, se você congrega aqui, se você estiver vindo de 7 em 7 dias, você está perdendo um monte de coisa. Deus tem muita coisa para você. Por que se contentar com pouco se Deus tem muito mais para você? Cada vez que Deus reúne o povo dele, é para liberar palavra de ânimo, palavra de edificação, palavra de transformação, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de exortação, ânimo, palavra que dá esperança. E é assim que Deus foi fazendo com a vida de Abrão. Abrão foi conhecendo o Senhor pelas pelejas, pelas vitórias, pelos momentos de intimidade, onde o Senhor se apresentava a ele. No capítulo 22, a história desse homem, Abrão, é uma história muito linda. Se você tiver curiosidade depois, pode dar uma lida em casa, ela é demais. No capítulo 22, aqui diz assim, Deus, num subtítulo, Deus prova Abrão. Eu vou sintetizar. Naquele momento eu creio que a maioria conhece, se não todos, onde Deus pede Isaque como sacrifício. E Abrão, então, ele atenta para a palavra do Senhor, ele vai ao monte onde Deus tinha determinado, levando o seu filho, e o oferece em sacrifício. Se a gente fosse ler o texto, é que tem tanta coisa na dinâmica hoje, mas se a gente fosse ler, e eu espero que você queira ler na sua casa depois, o texto ia dizer que Deus então falou para ele, que ele tinha que oferecer o filho, ele pega o seu filho, e ele vai com o filho até determinado lugar, e com os seus servos, os seus criados, de repente, ele pega só o filho, pega a lenha, o cutelo, a faquinha, e agora só nós dois. Imagina a situação desse homem Abrão. Ele estava indo, subiu um monte, obedecendo a palavra de Deus, que tinha lhe dito que ele teria uma multidão como descendência. Mas ele só tinha um filho. E Deus falou para ele, sacrifica o seu filho. Imagina ele subindo aquele morro, eu não sei como é que era muito a altura do morro, o povo que foi, deve ter uma noção muito maior que a minha, mas eu imagino um morrinho bacana para subir. Imagina que o seu filho estava levando, Isaque estava levando a lenha, que ia ser feito o sacrifício. Então, por causa da lenha, eu fico na minha cabeça com umas contas às vezes, que eu gosto, eu sou meio curioso. E eu fico imaginando assim, se você fosse fazer uma fogueirinha para assar um cordeiro, imagina, que tanto de lenha que ia ter? Que tanto de lenha que ia ter? Quantos feixes? Porque lá eles não eram carvãozinho que nem o nosso, era feixe de lenha. Quantas lenhas que ia ter? Eu não sei, eu estou abusando da sua imaginação, instigando você. Mas eu imagino que não podia ser pouco. Concorda comigo? O seu filho estava carregando essa lenha. A Bíblia não fala que estava dividindo Abrão e o filho estava dividindo. Mas o filho estava carregando. Então eu imagino um feixe de lenha amarrado nas costas do menino.
Então esse menino devia ter quantos anos? Para carregar um tanto de lenha desse aí que você está pensando. Eu fico imaginando o meu filho que está indo 12 para 13 anos, se eu falar para o meu filho, pega um saco de carvão de 5 quilos, ai pai, esse negócio é tão pesado. Não, é só o meu filho que é assim, jovem de vocês não é assim, né? Mas imagina só, jovem que era mais corajoso naquela época e tudo mais. Eu imagino que ele devia ter por volta de 13, 14, mas era sarado, porque a vida exigia isso. Então, se você for pegar rapidinho, não era o contexto, mas só de informação, de quando Deus chamou Abrão, até o momento de sacrifício de Isaac, sabe quantos anos mais ou menos passaram? Você já parou para pensar nisso? Eu já falei isso aqui alguns anos atrás. Aproximadamente 40 anos. Foi o tempo do chamado, da promessa e do sacrifício. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque levou aproximadamente 40 anos para Abrão estar pronto para ser provado e mostrar para Deus, porque na verdade até Deus não precisava que mostrasse para ele, era Abraão que precisava saber isso de si mesmo. Deus, ele nos prova para que nós saibamos o que está no nosso coração. Deus já sabe o que está no seu coração e no meu coração. Então Deus não vai pedir para você que está convertido há um mês, há um ano, há 2 anos, coisa que provavelmente vai pedir, ou lutas que provavelmente vai enfrentar quem já está há 5, 10, 15 anos. Porque Deus, ele vai se apresentando, se revelando, te animando, te motivando. E assim Deus consegue levar a gente de glória em glória. E aconteceu essa cena bacana. Eu vou ler o 9. Não, diz assim, 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse-lhe: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, um carneiro, diz aqui, preso entre os chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E após Abrão pôs aquele lugar o nome de Deus proverá. Daí disse até os dias de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Olha a chave: obediência. Ele precisou de 40 anos de intimidade, de provas e de lutas e de relacionamento e de situações, até que ele estivesse pronto para aquela prova necessária, e então viesse a bênção completa. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você está lutando. Eu não sei há quanto tempo nesses dias difíceis, trabalhosos, onde ser crente não é fácil, ser cristão não é fácil. Eu não sei há quanto tempo você está lutando. Eu não sei quantas vezes você desanimou, você pensou em deixar de vir à igreja. Eu não sei por quantas vezes você foi zombado dentro da sua casa, fora da sua casa.
Mas eu sei de uma coisa, que se você permanecer firme, se você continuar fiel, você vai receber da parte do Senhor a promessa. A promessa que Ele fez para você, ela há de se cumprir. A promessa de Deus é irrevogável. Deus não muda a sua palavra, as promessas dele se cumprem inevitavelmente sobre as nossas vidas. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, diz a palavra. Então, quando a luta vier, quando a dificuldade vier, quando não der para ganhar o título, fica tranquilo, não acabou a sua história. Deus tem mais para você. Deus tem um novo lugar para levar você. Mas a gente cresce muito mais quando a gente perde, quando a gente não consegue, quando a gente é reprovado, do que quando simplesmente a gente vai conseguindo, prosperando. O aprendizado, a maturidade, ela vem com a experiência. Eu poderia contar para vocês o gosto do pequi, fruta. Mas com certeza, eu ia falar um monte de coisa sobre o gosto do pequi. E você não ia saber que gosto tem o pequi. Até que você provasse dele. E eu estimulo você a provar e ver que o Senhor é bom. O Senhor é bom, ainda que a situação não esteja assim. Ainda que ao seu redor as coisas não estejam favoráveis, ainda que a peleja esteja difícil, prove e veja que o Senhor é bom. Amém? O Senhor me trouxe um segundo homem de Deus para a gente refletir sobre a sua vida. O profeta Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias era o profeta chorão. Não sei se você já ouviu esse termo, profeta chorão. Mas é importante entender por que ele era o profeta chorão. Ele era um homem sensível, ele era um homem que chorava. Sabe aquela conversa fiada de que homem não chora? Mentira, irmão. Homem de Deus, principalmente, chora sim. Chora aos pés do Senhor, chora porque Deus é bom, chora porque Deus tem feito grandes coisas, chora quando está difícil também. E eu vou contar para você, hein? O colo do papai é um lugar maravilhoso para chorar. Experimenta chorar lá um dia que você vai ver. Você não vai querer chorar em outro lugar. Deus nos convida a isso. O livro de Lamentações é atribuído ao profeta chorão. Por que ele era chorão? Ele viveu num dos tempos mais terríveis do povo de Israel. Num período em que o povo estava completamente desvirtuado, completamente longe dos caminhos do Senhor. O povo não queria saber de Deus e eles estavam vivendo aquilo que tinha sido profetizado de exílio, de destruição, de perseguição. E o profeta então, ele viveu num tempo onde a apostasia era completa, a abominação, a contaminação era terrível. A palavra, e se a gente fosse ler toda a história dele, a gente vê que a palavra conta que até a sua família o perseguia, porque ele era a boca de Deus naquele lugar. E ele queria trazer o povo ao arrependimento. Ele trazia então palavras para o povo, para que o povo se arrependesse. Mas ele fez, e só viu o povo continuando a viver nos seus maus caminhos. Quem tem filho passando por momentos de adolescência e vê o filho batendo cabeça, fazendo coisas que não devia, pode assim imaginar um pouquinho do que o profeta estava passando. Quem tem filho nas drogas, quem tem filho se afastando da igreja, quem tem filhos
infelizmente presos e coisas e tais. A dor de um pai e de uma mãe, ela é uma dor terrível. Quando vê os filhos passando por algo ou vivendo algo que eles não precisavam e não deveriam estar passando. Deus colocou no coração desse homem, Jeremias, eu creio nisso, parte do seu próprio sofrimento, por ver aquela geração corrompida, por ver aquele povo desprezando ao Senhor. Se a gente fosse ler por completo essa história, a gente não vai ler, eu estimulo você a querer saber disso. Por 3 vezes, Jeremias, ele se coloca em intercessão por aquele povo diante de Deus. E a sua intercessão pelo povo, ela foi rejeitada. Puxa, mas como assim? Porque o povo estava tão corrompido, tão afastado, com o coração tão endurecido, que aquele povo decidiu, eles escolheram não seguir ao Senhor. Eles não se converteram ao Senhor. Converter é mudar de direção. Eles não se converteram ao Senhor. E o profeta, naquele ambiente onde ele estava, ele não estava sendo estimulado pelos irmãos, apoiado pelos irmãos. Então ele sofria com aquilo tudo. Você é crente sozinho dentro da sua casa? Você, mulher, não tem o marido acompanhando? Você, marido, não tem a esposa contigo? Você, pai e mãe, não tem os filhos? Você, filho, não tem os pais ainda servindo ao Senhor com você? Como é que é a perseguição dentro da sua casa? Nem a sua família. Às vezes esse tipo de lamentação se aproxima um pouco da lamentação de Jeremias. Imagina que a vida daquele homem era tão terrível, que ele só via morte e destruição ao seu redor. E ele sabia que ele estava vivendo num tempo de cumprimento da palavra. E ele buscava em Deus, e ele buscava em Deus, e nada mudava. Mas Deus diz na sua palavra que as coisas que estão trazidas aqui, as coisas que estão relatadas na Bíblia, relatadas na palavra de Deus, são para o nosso ensino e aprendizado, para que a gente não precise passar por coisas que eles passaram. Quer desfrutar do melhor de Deus? Obedeça a Ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Corrigir erro é horrível, irmão. Deixa Deus construir em você uma casa nova para a sua habitação. Deixa Deus fazer de você um templo agradável a Ele. Eu sei que é difícil. Quem trabalha com obra, quem já mexeu com reforma em casa, sabe que esse negócio de reforma dá trabalho, irmão. Reformar um negócio que está pronto é terrível. Você vai mexer no telhado, aí se descobre que as colunas não estão bacanas. Aí você vai mexer na coluna, você descobre que o encanamento que passa por ali está errado. E vê que a fiação também já não serve mais. E uma coisinha vai puxando a outra. Às vezes é melhor você derruba esse negócio aí e começa de novo. Não fica querendo que Deus remende você, não. E Ele faz. Se você só querer remendo de Deus, Deus remenda. Mas Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer fazer de você uma casa nova. Uma casa polida, adornada para a sua habitação. Para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele tenha prazer de comparecer a esse lugar. Esse é o desejo de Deus. Jeremias 15, 17. Dentro desse cenário caótico, olha como é que estava o coração de Jeremias. Jeremias
Eu vou ler o 15. 15 e 15. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabes que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele está em conversa com Deus, momento de intimidade. Ele está expondo aquilo que está acontecendo dentro do seu coração para Deus. Deus fala que a gente tem que trazer para Ele as nossas razões. Ele fala, arrazoemos, diz o Senhor, traga para mim as razões, conversa comigo, tenha intimidade comigo. Uma vez eu fui ministrar a célula que o Senhor tinha confiado nas minhas mãos, e quando eu estava indo para a sala onde os irmãos estavam esperando, eu passei na cozinha, e olha como Deus Ele faz umas coisas interessantes às vezes. Tinha um vidrinho de aspirina em cima do móvel em casa. E Deus me deu uma direção, eu achei na hora, falei, poxa, que bobeira. Falei, é coisa de louco. Mas eu peguei e fiz. E quando eu estava ministrando a célula, falando sobre intimidade, falando sobre dependência, falando sobre lutas e dificuldades, Deus mandou eu mostrar a caixinha. Deus estava sendo usado como Deus pirina. Só servia na hora da dor. Deus é muito mais que isso. Deus tem que ser muito mais que isso. A gente cantou isso agora há pouco. Mas quantas vezes eu só busquei a Deus de verdade na hora da minha dor? Espero que você não, irmão, mas eu estou contando um pouquinho das minhas lutas, de alguns momentos, onde as coisas começam a ficar bem e você então dá aquela relaxada. Vocês não, eu estou falando. E já não buscava mais tanto assim, já não lia mais tanto assim, já não orava mais tanto assim, até que vem a dor, até que vem o problema, até a hora que vem a dificuldade. Aí eu corria para o remédio, para o Deus pirina, como se ele fosse a solução momentânea. Usei, resolveu, aí eu guardo lá. Valeu, hein? Até a próxima. Deus não pode ser assim para nós. O profeta está num momento de lamentação com Deus. 17. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não me admite curas. Olha o que ele está falando para Deus. Deus, o negócio está difícil. Perseguição, solidão, não sento para me alegrar com o povo, me sinto sozinho. Eu estou com uma dor que não tem cura, não passa. Por que está acontecendo, né? É o que ele está falando para Deus. Solitário, pois já estou em posse das tuas ameaças. Porque dura continuamente a minha dor. Seria tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que me enganam. Olha, o sofrimento dele, a que tipo de reflexão o levou? O negócio estava tão feio para ele, que ele começou a falar para Deus, Deus, será que eu estou sendo enganado?
Será que essa ferida não tem cura? Será que o Senhor é um ribeiro sem água? O povo vai no ribeiro, naquele contexto, ele estava dizendo, será que na minha sede o Senhor não tem como me saciar? Será que na minha luta o Senhor não tem como me socorrer? Será que para a minha enfermidade o Senhor não tem cura para mim? Será que para o meu casamento o Senhor não tem restauração? Será que o meu filho não tem solução, Deus? Será que eu estou indo à toa naquele culto, naquela igreja? Será que eu dobro o meu joelho e não serve de nada? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estará diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Eu sou contigo. Você está com dúvida? Volta para mim. Se arrepende. Você está com dúvida? Volta para mim. Se arrepende. Eu serei contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor que te sara, diz a palavra. Eu sou o que toma as tuas afrontas. Eu sou o que peleja por vós. Eu sou aquele que tiro você da mão do inimigo. Eu sou aquele que dá força ao cansado. Eu sou aquele que traz paz para o atribulado. Eu sou aquele que traz força para o cansado. Eu sou aquele que te ajuda, que te socorre, que te ampara. Eu sou aquele que cuida de você de noite e de dia. Eu sou aquele que não durmo e nem tosquenejo. O Senhor não falha jamais. O Senhor tem a solução para a sua dor. O Senhor tem a resposta para a sua necessidade. O Senhor tem a cura para a sua enfermidade. O Senhor tem a paz para a sua alma. O Senhor tem aquilo que você precisa. O Senhor te trouxe aqui para que você lembre disso. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é o responsável pela sua vida. E mesmo que você esteja em dias difíceis, onde é difícil ser crente, mesmo que você seja um daqueles que tem vindo só a passeio na igreja há muito tempo, já não vive mais como deveria, Deus trouxe você aqui para trazer à sua memória o que dá esperança. Numa noite de renovação dos votos, numa noite de aliança, numa noite onde é celebrado a nossa aliança com o Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Ele trouxe a mim e a você aqui para celebrar essa ceia hoje. Às vezes a gente perde a noção do que é a ceia. A ceia é um momento de aliança. A ceia é um momento onde Jesus com seus discípulos celebrou a nova e eterna aliança. Que aliança é essa? Você é meu e eu sou teu, diz o Senhor. O meu sacrifício foi por você, diz o Senhor. O meu sofrimento, a minha dor, as minhas chagas foram por você. Eu carrego comigo as marcas de um sofrimento que valeu a pena, diz o Senhor. A palavra diz que o Senhor não te esquece, porque Ele tem você gravado
na palma das suas mãos. Aquelas marcas dos cravos nas mãos de Jesus foram por mim e foram por você. Então, nessa noite de celebração de ceia, quando a gente se colocar de pé, e logo a gente já vai fazer isso, quando a gente vier a participar da ceia, de renovação dos votos, de renovação da aliança, tenha ela como certeira na sua vida, de que aquelas dores, de que aqueles castigos, de que a surra, de que os espinhos, de que a zombaria, a palavra diz que valeu a pena. A palavra diz que Jesus, antevendo o fruto do seu penoso trabalho, perseverou, insistiu, cumpriu com aquilo que muitos conhecem como via sacra, aquele movimento terrível, cruz, povo zombando, até a crucificação. Já assistiu a Paixão de Cristo? Se não assista, irmão, talvez você vai ficar um pouquinho impressionado. Mas eu acredito, para quem assistiu aquele Paixão de Cristo do Mel Gibson, ele é só um pouquinho parecido com o que era real. E olha que impressiona quando a gente vê o que aconteceu no filme. Mas aquilo lá não foi nada perto da realidade do meu Salvador, do seu Salvador. Dentro do pacote da aliança, a cura, restauração, libertação, salvação, paz, vida eterna. É o que está proposto para mim e para você, nesse banquete hoje. Que o Senhor traga à sua memória o que dá esperança. Vamos nos colocar de pé? Deus trouxe você aqui com um propósito especial. Eu vi uma ministração de uma pastora que inclusive veio ministrar aqui na nossa igreja. Se não, talvez eu fale bobagem, mas me corrija se eu errar. Laodiceia Mendes. Eu assisti uma ministração dela desse ano. E no meio da ministração ela falou sobre a ceia. Uau! Fiquei impactado. E tremendo, porque eu ouvi essa ministração e eu falei para Deus, Deus, quando o Senhor vai me dar a oportunidade de ministrar a próxima ceia? Na mesma semana o Senhor me deu a oportunidade. Eu sei que Deus vai fazer algo especial nessa ceia. Porque Ele ama você. E Ele não quer que você venha e coma um pedaço de pão e tome um suco de uva. O Senhor nos trouxe aqui para trazer a memória o que dá esperança para nós. Que o meu Redentor vive. Que o meu Senhor reina. E Ele me ama e se preocupa comigo. Ele se preocupa com você também. Você é especial para Ele. Ele não te tirou da casa para vir para mais um momento litúrgico de ouvir e sair. Mas Ele trouxe você nessa noite para trazer fresca a sua memória, a renovação daquilo que Ele fez, daquilo que Ele propôs para mim e para você. Para que você e eu, para que a gente possa sair daqui curado, liberto, sarado, com a nossa fé renovada, com a nossa força restaurada, para que a gente possa voltar para a nossa casa e deitar em paz, e desfrutar do sono do justo. Deito em paz e logo adormeço, porque Deus está comigo. Essa é a proposta de Deus para mim e para você nessa noite. Não importa se você vem de um lar que conhece a Cristo ou não,
Não importa se você tem uma semana de crente ou 10, 15, 20 anos de crente. Importa que hoje, nessa noite, o Senhor veio para renovar a aliança conosco. Para dizer para mim e para você, a minha promessa ainda está de pé. Se ainda não se cumpriu a promessa que Deus fez para mim e para você, é porque o tempo nosso não acabou. O Senhor te ama. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é